Vamos falar agora aí sobre intersecção, né? Interseção e união, tá? Entre conjuntos, ok? Então, coloquei aí já como exemplo, tá? Dois diagramas de Venn, ok? O diagrama de Venn ali do conjunto A e do conjunto B, ok? E a nomenclatura aqui, né? Pra gente dizer o que tá acontecendo aqui, ó, tá? O que acontece, né? A intersecção com B, ou seja, né? Quem são os elementos que está em A e que também está em B, ok? É igual que a X está o que? X pertence a A e X pertence a B. Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, para ter a intersecção, os X, né, os elementos, né, os números, as letras, as maçãs, os objetos que tiver aí, tem que ser, né? Eles têm que estar tanto no conjunto A quanto no conjunto B. São elementos que eles têm iguais, né? Parecidos, né? Isso a gente chama de intersecção. Aqui, ó, é até essa área achurada de azul aqui, ó. Tá ok? Ó lá, a setinha indicando. Essa é a parte que é intersecção, tá? É a parte que ambos ali têm em comum, ok? A observação ali, ó. O conectivo E, tá? Que é esse Ezinho que tá aqui, eu vou até pôr de outra cor aqui, ó, para não confundir. Esse aqui, ó, esse Ezinho aqui, ó, tá? A gente chama de conectivo, tá? Que na definição é colocado entre duas sentenças, ó lá, né? X pertence a A e X pertence a B. Indica que as condições que ambas as sentenças apresentam devem ser obedecidas, tá? Então, o que tem que ser, não tem outra opção, não pode não ser, tem que ser, tá? Quando digo assim, Maria e Joana, né? Na língua portuguesa, né? Para entenderem melhor aí, vamos contextualizar a história aí. Né? Maria e Joana, não é Maria e talvez a Joana, não, é Maria e Joana, tem que estar as duas juntas, tá? Ok? É diferente se eu falasse assim, Maria ou Joana, aí pode ser uma ou outra. Perfeito? A mesma coisa nós utilizamos na matemática, tá bom? O E também tem essa mesma função. Quando eu digo que X pertence a A e X pertence a B, ou seja, o X tem que pertencer a ambos, não a um ou ao outro. Beleza? E ele pode ser substituído pelo símbolo, né, que é esse chapeuzinho. Ou seja, vocês podem encontrar aí em provas, né, ou em outros livros, outras atividades que vocês forem fazer, vocês podem ser que vocês encontrem, tá? Em vez da letra E para representar esse conectivo, vocês encontrem aí esse chapeuzinho, tá? Então, grava isso aí na cabeça. Continuando aí sobre intersecção e união, nós temos dois casos particulares aí, tá bom? Que é o A, né, que a gente acabou de ver, né, esse símbolo de inclusão, que A está contido, né, em B, né, ou A é um subconjunto de B, né, ou A é uma parte de B, né? Então, no diagrama aí de Venn, a gente consegue, né, representar aí esse A está contido em B da seguinte maneira, né? A tá ali, ó, dentro, né? Aqui, ó, A tá dentro do elemento ali do conjunto B, tá? Ou seja, todos os elementos de A pertencem a B. Isso é uma intersecção também de A com B, ok? Só que a resposta, né, o conjunto de elementos daí, desse exemplo, será o conjunto A todo, né? Concorda? Que nem tá aqui, ó. A união, a intersecção com B é igual ao conjunto A, ok? A intersecção entre os dois conjuntos, o que tem em comum esses dois conjuntos, é o conjunto A, tá? E um outro aí, ó, A e B não tem elementos comuns, tá? Ou seja, eles são conjuntos disjuntos, né? Cada um tá no seu canto ali, né? Então, separados, né? Ó, aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, ou seja, não tem nada, nenhum elemento que
tenha em comum entre ambos, tá? Então, tá ali, ó, nesse caso, A intersecção com B é igual ao conjunto vazio, né? Não existe, tá? E A e B são disjuntos, tá? Ou seja, não estão juntos, né? Disjuntos é diferente de juntos, tá, gente? Estar junto, estar colado, estar ali interligados aí, né? Com a interseção aí de algum elemento, de alguma coisa, tá? Eles estão disjuntos, estão separados, tá? Então, disjuntos quer dizer estar separados, ok? Então, aí, como exemplo, tá? O nosso livro traz aí pra gente. Sendo F o conjunto das pessoas que gostam de suco de laranja e G o conjunto das pessoas que gostam de suco de uva, podemos considerar que F e G são subconjuntos de um mesmo conjunto universo, tá? Ou seja, né, um conjunto U, né? Ou seja, todos os elementos de F e G pertencem a U. Esse conjunto U é chamado de conjunto universo, tá? Assim, no caso dos conjuntos F e G considerados, tá? U poderia ser, por exemplo, o conjunto das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, fluminenses, tá? Então, temos o seguinte, ó lá. F é igual a X, que pertence a U, tal que X gosta de suco de laranja, tá? E o G igual a X pertence ao U, tá? Tal que X gosta de suco de uva, ok? Então, assim, no conjunto F, todos os X pertencem a esse conjunto universo, tá? Que são das pessoas que moram no Rio de Janeiro, lá, os fluminenses, ok? Só que esses X que o conjunto diz são apenas as pessoas que gostam de suco de laranja. E o G, apenas as pessoas que gostam de suco de uva, tá? Uma interpretação no diagrama representativo dos conjuntos considerados tá? Então, tá aí o desenho do nosso conjunto, tá? Olha lá, nosso conjunto universo, tá? Que abrange, que é esse quadrado, esse retângulo grande aqui, tá? Que é esse retângulo grande, ok? E dentro dele nós temos lá o conjunto G, tá? Que é os que gostam de suco de uva, e o F de quem gosta de suco de laranja, tá bom? Aqui onde está bem preenchido, tá? A intersecção são aqueles fluminenses, né? Aquele conjunto de pessoas, né? Do Rio de Janeiro ali, os fluminenses, tá? Que gostam tanto de suco de uva quanto de laranja, tá? Gosto tanto de um quanto do outro, ok? E esse aqui, ó, espaço que tá todo vazio aqui, ó, do retângulo, tá? Que não está dentro dos outros subconjuntos aqui, são um conjunto dos fluminenses que não gostam nem de suco de uva, nem de suco de laranja. Eles devem gostar de, sei lá, de qualquer outro tipo de suco, menos, ok? De laranja e de uva. Continuando aí, né? Sobre interseção e união, nós vamos falar agora de união, perfeito? A união, né? Nós vimos que intersecção são aqueles elementos que têm em comum entre dois conjuntos, e a união vai ser o que? A junção desses dois conjuntos, ok? Né? É unir, né? União já vem de unir, tá? Então, por exemplo, nós temos ali, né? A união com B, ou seja, X tal que X pertence ao conjunto A ou X pertence ao conjunto B. Então, aqui, ó, a união com B, tá? Temos dois conjuntos aí que tem uma intersecção, né? O conjunto A e o B tem essa intersecção entre eles, porém a união é tudo, tá bom? Tudo, é tanto A quanto B, tá? Há dois casos particulares, tá? A contido em B, ou seja, A está dentro de B. Então, a união de A com B nada mais é do que o próprio conjunto B, tá? Você vai lá, vai descrever o conjunto B todinho, porque A está dentro de B, ok? E outro caso que nós temos aí é a intersecção com B da conjunto vazio, tá? Ou seja, A e B são conjuntos disjuntos. Lembra que nós vimos, né? Sobre conjuntos disjuntos, é aqueles que não estão juntos, é aqueles que estão separados, né?
Então, A está separado de B, porém existe a união entre eles, ó. Tá? É só juntar todos os elementos que estão aqui com esses elementos que está aqui no B, perfeito? Vamos falar aí das observações, que são bem importantes, tá? O conectivo OU, tá? Que na definição é colocado entre as duas sentenças, né? X pertence a A ou X pertence a B, né? Indica que pelo menos uma delas deve ser obedecida, tá? Ele pode ser substituído pelo símbolo V, tá? Esse ou um Vzinho pequeno, ou quem quiser interpretar como um chapéuzinho para cima, tá bom? Então, esse conectivo aí quer dizer que pode ser um conjunto ou o outro, tá? Diferente daquele do E que nós vimos, tá? Lembra? Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, temos, né? A está contido com a união com B e o B está contido ali, ó, né? Em A união com B, tá? E o outro caso aí que nós temos que observar é o seguinte: se a união com B dá conjunto vazio, então A é vazio, tá? A é um conjunto vazio e B é um conjunto vazio. E reciprocamente, se A é um conjunto vazio, B é um conjunto vazio. Então a união entre eles vai ser o conjunto vazio, ou seja, A e B não tem elemento nenhum, né? Não tem como, quando a gente for fazer a união, né? E essa união D é um conjunto vazio, quer dizer que não existe elemento nenhum, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, ok? Pelo diagrama a seguir, vê-se que, né? Olha lá, vamos observar este diagrama aqui. A é igual a X, ok? A é igual a X, ó, o X está em letra maiúscula, então X é um conjunto, tá? A é igual a X união com A intersecção de B, tá? E A união com B é igual a X união com B, tá? Como X intersecção, né, de A intersecção com B dá vazio, ó, porque o X não está presente ali na intersecção entre os dois conjuntos, ok? Então temos o que, né? Que o NA, ou seja, o número de elementos que tem no conjunto A é igual ao número de elementos que tem no conjunto X, tá? Mais o que? O número de elementos que tem no conjunto de A intersecção com B, com o mesmo número que temos aqui, tá bom? Somando, tá? A gente vai ter aqui o conjunto A, perfeito? Que é essa bolinha vermelha aqui, ó, tá? Que é o círculo vermelho todinho aqui, ó, ok? Concorda? Ó, se eu somar o número de elementos que tem aqui com o número de elementos daqui, ó, eu vou ter todo esse conjunto A, todo esse conjunto vermelho, tá bom? Como X união com B é vazio, né? Não tem, ó. X não tem intersecção com B. Tá vendo? X intersecção com B dá um conjunto vazio. Então, temos o quê? Que o número, né, de elementos de A união com B é igual ao quê? Ao X, tá? Os elementos de X, mais o número de elementos que tem em B, tá bom? Para eu poder ter essa união, juntar tanto esse vermelho, né? Esse conjunto vermelho, quanto o azul lá do B, tá bom? Para ter a união. Lembra que a união é a junção. Assim, temos que, né? Temos, então, assim, o 1, né? Essa equação, essa primeira equação que nós achamos aqui, né? Temos que o número, né? De elementos de X é igual ao número de elementos que tem em A menos, tá? O número de elementos que tem em A intersecção com B. O que foi feito aqui? Ó lá. Eu só passei, né? Só troquei aqui, né? Passei esse meu N de A intersecção com B pro outro lado da igualdade, tá bom? Então ele ficou negativo. Só isso que fiz, ó. Tá bom? Que se substituindo em 2, né? Pegando isso aqui, substituindo aqui, ó, nesse N de X aqui, ó, da equação 2, tá vendo? Resulta no seguinte, eu vou ter então aqui, ó, que o meu número de elementos de A união com B nada mais é do que eu somar, tá? O número de elementos que eu tenho no meu conjunto A,
mais o meu número de elementos que eu tenho no meu conjunto B e subtrair pelo número de conjuntos que eu tenho ali, ó, né? Na minha intersecção aqui, ó, de A intersecção com B. Ou seja, a união deles, tá? Vai ser tudo ali, ó, vai pegar o A, vai pegar o B e vai tirar a intersecção. Perfeito? Conseguiram compreender? Alguma dúvida?